Pai do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Ai, meu Deus, não sei você, mas eu estou com tudo tremendo aqui dentro de mim. Tentando me controlar aqui. Pode sentar. Mas eu queria que você sentasse já fechando os teus olhos. Quando eu entrei aqui nesse lugar, nessa noite, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que hoje seria uma noite de poder. Que seria um culto de poder. Que haveria uma manifestação de muito poder sobre este lugar. E que nós não possamos perder nem um ventinho daquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Ele verdadeiramente está manifestando o poder dEle nesse lugar. De uma maneira poderosa e sobrenatural. E que nós já não estamos mais vivendo dias normais, dias naturais, comum. Nós já entramos neste lugar de um poder sobrenatural todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares. Por isso eu quero orar nessa noite, para que você não perca esse poder do Espírito Santo sendo derramado aqui nesse lugar. Seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, que pode soprar de repente no seu ouvido algo sobrenatural, e pode ministrar o seu espírito de uma maneira profunda e poderosa. Pode tocar no seu corpo, se você estiver enfermo, e te curar instantaneamente. Pode te libertar de qualquer cativeiro, de qualquer prisão, de qualquer opressão, depressão, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar de uma maneira poderosa, e Ele pode te tocar sem menos você fazer nada. Então que você não perca essa presença aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tens liberdade nessa noite. Tens liberdade, Espírito Santo de Deus, de se manifestar em poder e glória nesse lugar. Tens liberdade de tocar cada vida nesse lugar, cada coração, cada mente. Tem liberdade de sondar o mais profundo de cada um de nós aqui neste lugar. Tens liberdade de percorrer as entranhas que há dentro de nós nessa noite, Pai. Tem liberdade, Espírito Santo de Deus, de liberar uma fonte de águas vivas a jorrar do Teu trono para o nosso interior nessa noite. E que essas águas vivas fluirão, Senhor, de uma forma tão poderosa dentro de nós, Pai, que trará, Senhor, coisas não naturais, mas coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, coisas surpreendentes, visões possam ser abertas, ouvidos espirituais sejam totalmente abertos nessa noite, mentes sejam renovadas neste lugar, corações sejam curados nessa noite, feridas, traumas, dores sejam curados nessa noite. Ah, Jesus, manifesta-se, Senhor, sobre cada um de nós neste lugar, porque Tu conheces cada um de nós, Pai, perfeitamente Tu nos conheces, Senhor. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Aleluia. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 27. João 12. Espera aí que eu chego lá. João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o Teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse:
Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória, e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo com o Pai, como o Pai tem me dito. Amém? Até aqui, que palavra poderosa de Jesus aqui, antes dele morrer, né? Que coisa sobrenatural, que tremendo. Confesso para você que eu fiz algumas coisas aqui no versículo 27, 28, 29, 30, mas é impossível não ler toda a palavra. É impossível não trazer para o nosso entendimento, para o nosso coração, tamanho poder de Deus, aquilo que Jesus estava falando na terra, ali com os seus discípulos, com aquele povo, com aqueles que já estavam perseguindo Jesus. E Jesus ali, ele, com tanta convicção de quem ele era, com tanta convicção para que ele veio. E eu lendo essa palavra, o Senhor falou muito comigo aqui, né? O Senhor falou assim a respeito de nós não fugirmos daquilo que parece ser um problema para nós. Porque na maioria das vezes, quando nós temos um problema, quando nós temos a dificuldade, quando nós temos um conflito, quando nós temos alguma coisa que nos confrontam, a primeira coisa que nós queremos fazer é fugir. A primeira coisa que nós queremos fazer é um atalho. A primeira coisa que nós queremos é cortar o caminho para não ter que passar por aquele problema. A gente procura um atalho para poder não enfrentar aquele confronto. A gente procura muitas vezes uma resposta, que alguém fale, que Deus revele, que Deus mostre algo para nós, quando nós não queremos enfrentar a nós mesmos. E nós não queremos enfrentar os conflitos. E aqui no versículo 27... Jesus está falando da alma dele que estava perturbada, porque ele já sabia o que ele iria passar. Jesus já estava falando aqui de todo o processo que ele ia falar, e ele fala: minha alma está perturbada, minha alma está angustiada, meu Deus, por aquilo que ele iria passar. E ele faz uma pergunta, né? E que direi? O que eu faço?
A minha alma está perturbada, eu estou angustiado, mas o que eu vou fazer? Nada. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar por esse problema. Você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que passar por esse conflito. E aqui Jesus falou comigo muito forte nisso. Que não adianta nós queremos passar dos problemas, por cima dos problemas, ou jogar os problemas para debaixo do tapete, ou fingir que não tem problema e viver uma vida de engano, de mentira. E aqui nós vemos Jesus que ele sentiu também essa perturbação na sua alma, pelo tamanho da aflição que ele iria passar. Todo mundo conhece o caminho do Getsêmani, todo mundo sabe o que Jesus passou naquele lugar. Tamanha angústia que ele passou, que o seu suor virou uma gota de sangue ali. Aquilo é comprovado, que ele estava no seu limite de estresse, no seu limite de tensão. Porque ele já sabia as chibatadas que ele ia levar, os cuspidas que ele ia levar, quantas chicotadas ele ia levar, tudo que ele iria passar ele já sabia. E ele sentiu isso antes. No próprio jardim ele sentiu essa dor, nesse momento ele já sentiu essas dores. Mas ele pergunta assim ao pai, ele fala ao pai, né? A minha alma está perturbada, pai. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi um ser humano como eu e você. E não tem como nós dissermos, falarmos ou nos enganarmos, não, que a gente não sente a nossa alma às vezes aflita. Quantas vezes a gente levanta de manhã com a nossa alma que parece que ela vai voar, parece que ela quer sumir. E às vezes a gente fala, meu Deus, eu não vou nem levantar para não ter que enfrentar aquele dia, para não ter que enfrentar aquele problema, para não ter que enfrentar aquele gigante, aquele leão, aquele urso. Mas aqui Jesus falou, não, peraí, eu não posso fugir disso, há um propósito para isso. Há um propósito para que eu passe por tudo isso. Há um propósito para que se cumpra a palavra do meu Pai através da minha vida. Há um propósito para que possa acontecer algo lá na frente e é eu que preciso passar. E aqui o Senhor falou comigo mesmo, que tem muitos problemas, muitas situações, muitos conflitos, né? Porque eu acredito que todo mundo tem problema, mas vai ter problema que nem pastor, que às vezes não é nem nosso. Entre nós a gente nem tem, graças a Deus. Mas a gente tem tanto problema dos outros para resolver, tem tanta coisa para resolver, tem tanto isso para resolver, e realmente às vezes você acorda e fala assim, meu Deus, Senhor, minha alma está aqui afligida aqui nessa manhã, eu queria ir para outro lugar. Eu queria sair correndo para ir para outro lugar. E o Senhor fala, fica aí, porque você vai ter que resolver, você vai ter que ir, você vai ter que fazer. Porque existe um propósito para todas as coisas. E Jesus aqui, quando ele falou assim, Pai, salva-me dessa hora, ele sabe de socorro. Senhor, me salva. Ele estava aqui pedindo socorro ao Pai. Mas aqui depois dessa palavra, Pai, salva-me dessa hora, tem um ponto e uma vírgula. Antes do ponto e da vírgula, era a vontade de Jesus. Antes do ponto e da vírgula, talvez era a vontade da carne de Jesus realmente. Mas depois do ponto e da vírgula, Jesus no Espírito, ele diz, mas para isso vinha essa hora. Ele está dizendo, mesmo que minha alma esteja perturbada, mesmo que minha alma esteja angustiada, mesmo que eu esteja oprimido, mesmo que eu tenha que passar por toda essa dor, por toda essa tribulação, por todo esse conflito, por toda essa luta, mas eu entendo o propósito por o qual eu vim. Eu vou ter que passar. E aqui ele diz, não, Pai, seja feita a sua vontade. Que ele está dizendo, eu vou ter que passar por isso. Porque eu entendi o propósito para que eu vim, e foi para essa hora, foi para esse momento que eu vim. Né? E aí ele diz assim no 28, Pai, glorifica o teu nome. Né? E ele está dizendo, não, Pai, deixa a minha vontade para lá, glorifica o teu nome em mim. Deixa a minha dor, a minha angústia, o meu conflito, eu vou enfrentar isso. Eu vou passar por isso, eu vou passar por esse caminho, porque foi para essa hora e foi para glorificar o teu nome que eu vim. Foi para que teu nome fosse glorificado. Então veio uma voz do céu, o Pai falou com o Filho, né? O Pai disse com aquela voz forte, como de um trovão. Uns pensaram que era um trovão, outros pensaram que era o anjo. Eu imagino como foi aquele estrondo daquela voz do céu falando com Jesus na terra. Né? E ele diz assim, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Né? Olha o que o pai fala para o filho, eu já tenho te glorificado, filho. Eu já tenho glorificado através da sua vida, eu já tenho glorificado o meu nome.
Mas não se preocupa. Você vai passar por todo esse problema, toda essa perseguição, toda essa luta, e eu vou continuar te glorificando. Não se preocupe, eu vou continuar te glorificando. E a multidão ali, né, ficou ali, assustada com aquele barulho, assustada com aquele estrondo. E Jesus ali falou, não, essa voz, olha que coisa linda que Jesus é, né? Ele fala assim, respondeu Jesus e disse, não veio essa voz por amor de mim. Olha o que ele está dizendo aqui, não foi só por amor a mim, mas foi por amor a vocês. Essa voz e tudo isso, todo esse processo, todo esse problema, todo esse conflito, todo esse confronto, toda essa perseguição, não foi só por amor a mim, mas foi por amor a você, foi por amor à igreja, foi por amor à sua casa, foi por amor aos seus filhos, foi por amor à sua família, foi por amor à sua geração, foi por amor a cada um de nós. Ele está dizendo, olha, não é só por mim, não é só por mim. Mas é por uma nação, é por todo, um todo. Jesus estava dizendo isso, é para todo mundo. E ele estava dizendo, olha, agora será o expulso o príncipe desse mundo. Vai chegar, está chegando esse dia. Que o príncipe desse mundo, que é Satanás, o espírito do engano, o espírito que tem cegado o entendimento das pessoas, será expulso desse mundo. E ele fala que eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. Olha, quando ele foi crucificado, todos. Ele fala, quando eu for levantado, todos serão atraídos a mim. É como a palavra fala que todo joelho, Filipenses capítulo 4, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Filho de Deus. Isso vai se cumprir. E Jesus, ele veio para o cumprimento da palavra na terra. Jesus veio para cumprir o seu propósito, Jesus veio para cumprir o seu chamado, Jesus veio para cumprir a sua missão, Jesus ele veio para nos libertar, para nos transportar de um lugar de trevas para um lugar de luz. Porque quando nós continuamos lendo aqui, ele fala, a luz ainda está convosco, ele era a luz do mundo. Enquanto Jesus estava, a luz estava ali. Mas ele estava dizendo, olha, por um pouco de tempo, enquanto tende a luz, andai na luz. Eu quero dizer isso para hoje. Não é para que João aqui no Novo Testamento, não. O Senhor está dizendo isso para hoje. Enquanto a luz, ande na luz. Porque quando você anda na luz, você sabe para onde você está indo. Quando você anda na luz, você tem direção, você tem foco, você tem propósito. E ele disse assim, por um pouco de tempo andar enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus estava dizendo assim, olha, ande na luz. Eu sou a luz do mundo. Ande em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, sem mim nada podeis fazer. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não tem foco, não tem direção. E ele está dizendo exatamente isso. Enquanto tendes as luzes, credes na luz. Você consegue entender que o Senhor está falando isso para esses dias? Enquanto nós temos a luz, devemos andar, crer nessa luz. Enquanto tendes luz, crede na luz para que sejais filho da luz. Está dizendo, crê, seja filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E mesmo fazendo sinais, prodígios e maravilhas, muitos não creram nele. E nós vemos hoje sinais no céu, sinais na terra, sinais debaixo da terra, e mesmo assim, muitos não creem nele. Mas o Senhor está nos alertando, andem na luz enquanto se tem a luz. E aqui, o que eu aprendo com Jesus nessa palavra também, além de nós entendermos que Jesus está chamando a nossa atenção para andarmos na luz, Jesus está chamando a nossa atenção para que a gente entenda e ouça a voz dele, falando conosco nessa noite, que o nosso espírito se abra para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja nessa noite, porque Jesus está falando isso a respeito dele mesmo. Mas ele está trazendo essa palavra para mim e para você aqui nessa noite, que não adianta nós queremos fugir de problemas.
Sabia que tem pessoas que vivem a vida inteira vivendo o mesmo problema porque nunca resolveram os seus primeiros problemas. Então elas passam a vida inteira com o mesmo problema, a mesma luta, a mesma dificuldade, a mesma tribulação, a mesma perseguição, a mesma coisa. Sabe por quê? Porque elas não enfrentam os problemas, elas não suportam os conflitos. Quando vem o confronto, elas vão para o atalho, elas desistem, elas se afastam, elas recuam. E os problemas nunca são resolvidos. Mas eu queria te dizer uma coisa, igreja. Quando nós não resolvemos um problema aqui, você pode estar lá na frente, que você vai ter problema e vai ter que voltar para resolver aquele problema que você deixou lá atrás. Porque não tem como nós caminharmos com o Senhor apenas pelos atalhos. Não tem como caminhar com o Senhor procurando driblar os problemas, se esconder dos conflitos, se esconder dos confrontos. Não tem como, porque são exatamente os problemas, os conflitos e os confrontos que vão trazer em nós maturidade, crescimento, e vai nos levar a sair de uma estação para entrar em outra estação. São os problemas que vêm do dia a dia, são os problemas, os conflitos, os confrontos que vêm em nós, como Jesus. Meu Deus, minha alma está perturbada, Senhor. Mas foi para isso que o Senhor me chamou, então eis-me aqui, eu vou passar por esse problema. E eu passo e saio desse lugar e entro no outro lugar. E quando eu enfrento isso, eu entendo que eu estou saindo de um lugar que muitas vezes me aprisionava. Eu estou saindo de um lugar que me acusava, eu estou saindo de um lugar que me prendia para entrar em um outro lugar de liberdade em Cristo Jesus. E não é que você vai entrar nesse lugar e não vai ter problema, vai. Mas o que você aprende com Jesus? Que foi para isso que você veio. Para enfrentar os problemas, para enfrentar os conflitos, para enfrentar os confrontos. Mas que muitas vezes, eu até coloquei aqui, a primeira coisa que eu aprendo aqui é não fuja das lutas. Imagina se Jesus tivesse fugido dessa luta, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então nós não podemos fugir das lutas. Não podemos fugir daquilo que são conflitos, que são confrontos para trazer transformação em nós. Nós não podemos fugir de um problema, de uma dificuldade que quer gerar em nós uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de caráter, uma mudança de lugar, uma mudança de estação. A gente não pode ficar a vida inteira no inverno. O verão vai chegar, o outono vai chegar, a primavera vai chegar. Mas como é que a gente vai mudar de estação? Enfrentando um inverno. Se agasalhando, se protegendo, para poder passar por outra estação. Mas quando a gente foge, a gente nunca consegue entender o que Deus tem na próxima estação. Quando a gente foge, a gente não entende aquilo que o Senhor está fazendo conosco no meio dessa tribulação, no meio desse problema. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é não fugir. Jesus nunca fugiu. Jesus nunca fugiu dos seus problemas, nunca fugiu das suas perseguições, nunca fugiu dos seus confrontos. E uma coisa que... Gente, se não parar aqui, está me atrapalhando. Jesus, ele nunca fugiu daquilo que confrontava a alma dele, de tudo aquilo que agoniava a alma dele. Jesus, ele nunca deixou de resolver algo porque estavam perseguindo ele, nunca deixou de fazer algo porque estavam falando mal dele, ele nunca deixou, ele sempre enfrentou as suas lutas. E ele está me ensinando, porque eu não estou falando que eu sou melhor do que você, não, porque eu já quis fugir também, muitas vezes, inúmeras vezes. Eu já quis sair correndo também. Eu já quis me esconder também e falar, meu Deus, Senhor, eu não vou enfrentar isso. Mas quando eu entendo, eu vejo a palavra, o que a palavra fala, o que a palavra me direciona, o que a palavra está me dizendo, o que a palavra me respalda, o que a palavra me sustenta, aí eu entendo o que Jesus está dizendo aqui nessa palavra. Aí eu entendo que Jesus está dizendo, foi para isso que eu vim, eu estou entendendo o meu chamado, eu estou entendendo minha missão, eu estou entendendo o propósito de Deus na minha vida. E essa é uma das coisas que eu aprendo nessa palavra. Né? Por quê? Porque Jesus, ele não poderia ficar preso na alma. Ele não poderia ficar preso nos sentimentos que ele estava sentindo naquela hora.
sentimento de medo, sentimento de pressão. Eu fico imaginando o sentimento de Jesus aqui. Aquilo que a alma dele para estar perturbada, imagine o sentimento que estava dentro de Jesus. Imagina o que estava bombando dentro dele, medo, 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 desespero, pavor, pavor. Mas ele teve que enfrentar, ele tinha que passar por isso. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é: não peça para sair do meio do confronto. Deus me tira desse lugar. Deus me tira desse confronto. Porque nem o diabo que está te confrontando, é Deus que está te confrontando para você sair desse lugar. Não peça para meu Deus, eu não estou aguentando. Não, você aguenta sim. Porque o Espírito Santo é Deus. O Senhor, Ele só confronta, exorta e corrige quem Ele ama. E Ele está nos corrigindo, nos ama. Está nos exortando, me ama. Está cuidando de nós, está falando palavra, está lançando isso, está lançando aquilo. Me ama, Ele me ama. Por isso que Ele está fazendo isso. Então, quando a gente pede, porque olha o que Jesus falou, a alma dele, o sentimento dele foi esse, né? Salva-me dessa hora. Meu Deus, me tira dessa hora. Eu estou falando, igreja, isso é normal. Eu não estou falando que é anormal, isso é normal, sentir, a sua alma. Sente essas aflições, a nossa alma sente essas dores, a nossa alma sente a pressão, a nossa alma sente tudo isso. A gente sente, nós somos humanos, humanamente falando, isso é natural. Mas o que não pode é nós ficarmos presos na alma. Jesus não ficou preso na alma. Jesus largou a alma ali e o Espírito falou com o Pai. Na hora ele largou a alma e falou, não, meu Deus do céu, afasta de mim esse cálice, afasta de mim isso, mas não, peraí, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu vim para isso. Né? Então a gente não pode pedir para sair desses confrontos, né? Que a gente não pare no meio do caminho. Por quê? Quando a gente pede para sair desse lugar, a gente está parando no meio do caminho. Quando a gente pede para sair, não quero mais que fale mais comigo sobre isso, não quero mais que venha com essa palavra. Quando a gente vai aconselhar alguém assim, não quero, já sei, eu já ouvi. E o Espírito Santo está dizendo, mas você nunca saiu desse lugar, por isso que você precisa ouvir 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. E Ele está dizendo isso para mim e para você, que a gente não pode realmente pedir para sair desse lugar, mas é uma escolha, né? É uma escolha também. Eu estou aqui apenas sendo um canal e aqui ministrando aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Não pedir para sair desse lugar, porque esse lugar vai levar você a lugares que nem você imagina. Quando você permanece nesse lugar, mas sendo confrontado, sendo tratado, sendo curado, sendo liberto, sendo transformado, você não tem noção dos lugares que o Senhor vai te levar. Você não tem noção do que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Quantas vezes, quando era para a gente romper, fazer alguma coisa, eu falava, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir? Será que eu vou aguentar a pressão? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar? E eu ficava, a carne tremia, a alma tremia. Mas quando eu entendi e lembrava das palavras que o Senhor tinha falado, das promessas que o Senhor tinha feito, eu falava, Deus, eu tenho que aguentar essa pressão, eu tenho que aguentar essa pressão. Eu vou ter que passar por essa pressão. Eu não posso pedir para sair. Eu não posso simplesmente falar, Deus, fecha a igreja. Eu não sou mais pastora. Não, eu não vou mais fazer essa função em lugar. Eu não posso pedir. Porque eu preciso entender como Jesus entendeu a vocação dele, o chamado dele e a missão dele. E o que eu quero dizer? Que existem pessoas que passam uma vida, que eu acabei de falar, né? Não vou nem repetir. A vida inteira no mesmo conflito, mesmo problema, mesma dificuldade. Eu sei que tem coisas que nós passamos, brechas que nós entramos, que demora meses, anos. Eu não estou falando disso, estou falando em nós. Não estou falando por você entrar por alguém, eu estou falando em nós. Situações em nós, que precisam ser enfrentadas, que precisam ser confrontadas, que precisam de conflitos para que você saia desse lugar. É disso que eu estou falando. Às vezes eu sei que Deus usa pessoas aqui nessa igreja, para se levantar com uma palavra, para falar, assim o Senhor está dizendo isso. Às vezes a pessoa nem recebe, sai até da igreja. Sabe por quê? Porque ela não aceita que aquilo está nela, que aquilo é verdade. Que aquilo tudo que está sendo dito é verdade, mas ela não aceita.
Então ela prefere viver a vida de engano, prefere viver a vida de atalho e prefere viver mais um ano com aquele problema. Que era mais fácil se render, se quebrantar, se quebrar e falar: Senhor, eis-me aqui, me muda então, Senhor, me transforma então, Pai. Por mais humilhante que seja essa situação que eu possa estar vivendo, mas me muda, me transforma, me tira desse lugar, Senhor. Porque se nós não entendemos isso, a gente vai ficar no ciclo vicioso, igual o povo no deserto, não sai do lugar. Roda, roda, roda e não sai do lugar, roda, roda e não sai do lugar. E você percebe que eu vejo que cada vez que o Senhor aumenta a nossa pressão aqui na igreja, pelo menos a mim e do pastor, tem hora que a gente parece pipoca dentro da panela, a gente começa a pular. Aumenta a pressão, que nem milho de pipoca, começa a aumentar a pressão, começa a fazer coisa, começa a cobrar coisa, começa a aumentar coisa, começa a fazer coisa. A gente começa a ficar pulando, que nem as pipocas ficam dentro da... Igualzinho a gente fica lá em casa, pulando para um lado, ele pula para o outro. Para um lado, pula para o outro. Que nem, sabe por quê? Porque a gente tem que suportar essa pressão. Mas uma hora a pipoca sai de dentro da panela. Uma hora a gente sai de dentro dessa pressão. E vai vir outra pressão. Só que a gente precisa enfrentar esses conflitos e esse problema. E sabe algo que também me chamou muita atenção? Sabe por que o divórcio hoje é o melhor caminho para muita gente? Porque não quer enfrentar os conflitos, os confrontos e não querem mudar. É mais fácil procurar o advogado, assinar o papel, cada um ir para um lado, a consequência vem toda sobre a sua geração, sobre os seus filhos, mas eu estou livre desse problema. Por isso que hoje o número de divórcio é escandalizador até dentro da igreja, escandalizador. Porque a esposa prefere ficar brigando com o esposo com a esposa, do que sentar e resolver os conflitos, enfrentar os confrontos e sair dessa zona de conforto e mudar esse casamento e colocar ele na presença do Senhor. Porque quando a gente põe na luz, quando a gente põe na presença do Senhor, o Senhor vai restaurar, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Mas aí a gente tem o conflito, o primeiro a gente já larga. Vem o confronto, a pessoa te confronta, alguém te confronta, alguma coisa acontece, o primeiro problema dentro da casa: vou voltar para a casa dos meus pais, não, eu vou sair, eu vou pegar, não, eu vou embora. Amado, amada igreja do Senhor, cada vez que nós vemos pessoas enfrentando conflitos, confrontos, perseguições, problemas, hoje nós vemos o quanto aquele casamento está alicerçado sobre a rocha. Porque enfrentar os ventos, enfrentar as tempestades, enfrentar os ventos contrários, enfrentar a perseguição, enfrentar o diz que me disse, o falatório, mas permanecem ligados um no outro e os dois ligados na videira verdadeira. Se tornam ainda mais fortes, se tornam ainda mais poderosos, se tornam mais ainda aquele casal que veio para cumprir o seu propósito aqui na terra. Mas porque nós decidimos enfrentar os conflitos, os confrontos. E eu creio que quando nós enfrentamos isso, há cura. A terceira coisa que eu aprendo aqui com Jesus é que Jesus sabia a sua missão. Quando ele disse assim: não foi para isso que eu vim, ele está dizendo: essa é a minha missão. Esse é o meu chamado. Essa é a obra do Senhor na minha vida. Sabe? E a gente precisa entender qual é a nossa missão dentro da nossa casa. Mulher, qual que é a sua missão dentro da sua casa? Esposo, qual que é a sua missão dentro da sua casa? Filhos, qual é a sua missão dentro da sua casa? Porque quando a gente começa a procurar a nossa missão, eu não estou nem falando de ministério. Quando a gente começa a procurar a nossa missão dentro da nossa casa, a esposa sabe o lugar dela, o esposo sabe o lugar dele, e os filhos sabem o lugar de obediência dentro do lar. Quando cada um entende a sua missão. Entender a nossa missão é cumprir o nosso papel dentro da nossa casa. Entender a nossa missão é cumprir o nosso chamado como esposa, como mãe, como filha, como serva. Entender a nossa missão, o esposo, é cuidar da esposa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Os filhos, entender sua missão é honrar os pais, obedecer os pais, se submeter à autoridade dos pais. É compreender a sua missão. E tem muitos que querem fugir disso, que querem distorcer isso. Não aceita mais o confronto do pai e da mãe. Não aceita mais o confronto de disciplina, de exortação dentro da própria casa. Vai aceitar de Deus, se não aceita dentro da própria casa. Como é que vai entender isso?
E sabe por que tem muitas pessoas presas na alma? Porque são pessoas que vivem de vítima, de vitimismo. Vive na alma como vitimismo. Então ela fica naquele problema, naquele problema, naquele problema, aquele problema. Só ela é ferida, só ela é ofendida, só ela é machucada, só ela, só ela. E ela não sai desse lugar. Ela não enfrenta essa realidade que Cristo tem para ela. Eu quero te tirar desse lugar. Quero te libertar desse lugar. Eu quero arrancar você de dentro desse lugar. O Senhor está dizendo, eu vim para isso. Para tirar você desse lugar. Eu vim para isso. Para que você saia das trevas e venha para a luz. E eu aprendo algumas coisas na palavra. Aprendo com muitos homens de Deus, com muitos profetas de Deus. Quando eu vou lá em Daniel capítulo 6, eu aprendo com Daniel. Quanta perseguição, quanta luta, contra afronta, quanto conflito que Daniel enfrentou na Babilônia. E um jovem dentro da Babilônia enfrentou coisas terríveis. Não tinha nada para acusar Daniel, não tinha nada para apontar Daniel, nada. Então vamos pegar ele orando. Já que ele não está orando para o rei, vamos pegar ele orando, porque se ele tiver, ninguém pode orar. Daniel mudou o percurso da sua oração por causa de um decreto. Daniel deixou de orar 3 vezes ao dia, porque lá embaixo estavam falando, olha, quem for pego orando, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel não mudou, ele falou, se eu tiver que ser lançado na cova dos leões, eu vou. Mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, eu não vou deixar de submeter ao meu Deus, eu não vou deixar. E a gente vê o que acontece com Daniel, quando a gente vê a palavra, o Senhor fala que Daniel foi lançado sim na cova. Daniel foi lançado no meio dos leões. Você acha que Daniel também não teve medo dos leões? Famintos, dias sem comer os leões. E Daniel é lançado dentro daquela cova. Mas Daniel, ele tinha uma missão. Daniel sabia quem ele era, desde a hora que ele foi levado, exilado dentro da Babilônia. Ele sabia que nem podia se sentar na mesa para comer como todo mundo. Não podia comer o que todo mundo comia. Não podia se alimentar do que todo mundo se alimentava. Daniel sabia que ele tinha uma missão muito maior do que aquilo que estavam vivendo dentro da Babilônia. E por isso que Daniel, ele sabia o Deus que ele servia. Sabia que mesmo se ele fosse lançado dentro da cova dos leões, ele sabia quem estaria do lado dele ali naquela hora. Quem livraria ele daquele lugar. E ele teve que enfrentar os leões. Ele teve que enfrentar tantas outras coisas que foram as pessoas, os perseguidores, aqueles que queriam matar Daniel, ele teve que enfrentar. E talvez ele tenha tido também conflito, a alma dele também possa ter ficado perturbada, como a do próprio Jesus ficou, de aflição por saber também o que ele teria que passar. E a gente vê que a história de Daniel, ela é tremenda, quando Daniel ele enfrenta, quando ele passa por esses conflitos, quando ele enfrenta esse gigante. Quando ele passa pelo rei, a gente vê que Daniel ali não acontece nada com ele na cova dos leões. E o mais sobrenatural é o que acontece depois da cova. O que acontece depois da cova é sobrenatural. O que acontece depois daquela cova é que todo joelho teve que se dobrar ao Deus de Daniel. Depois da cova, depois do livramento, depois que abriram a cova, depois que tiraram Daniel, e Daniel não tinha nada, o próprio rei olha para Daniel e fala assim, olha, eu escrevo hoje um decreto, todos vão ter que adorar o Deus de Daniel, porque ele faz sinais, prodígios e maravilha. Teve que mudar o decreto. Deus, ele é aquele que muda qualquer decreto do inferno. Ele é aquele que tem um único decreto para aquele que se dobra diante dele. Se você for ler Daniel 6, vamos ler para terminar, Daniel capítulo 6. Oh meu Deus. Daniel capítulo 6. 21. Daniel capítulo 6, versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens. Olha o que aconteceu. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Olha o que aconteceu. Olha quando você enfrenta um problema. Olha quando você enfrenta um confronto. Olha quando você enfrenta um conflito. Olha o que Deus faz. Ele esmigalha. Ele massacra Satanás. Ele pisa na cabeça do inimigo. Ele faz exatamente isso que aconteceu. Manda chamar quem se levantou contra Daniel. Chama toda essa família que se levantou contra Daniel aí. Chama eles aí. Que agora o feitiço virou contra o feiticeiro. São eles que vão ser jogados na cova dos leões. Sabe, amado, quando você tem convicção de quem você é em Cristo Jesus, quando você conhece a sua missão, para que você veio nessa terra, mesmo que você esteja dentro de uma cova com muitos leões, você tem com a convicção de que Deus está com você dentro dessa cova, e nenhum dano vai te acontecer, nenhum fio de cabelo seu será tocado. Ao contrário, Deus vai estabelecer o reinado e o governo dele, e vai ser glorificado através da sua vida. É isso que ele vai fazer. Que olha o que aconteceu aqui. Os acusadores é que foram lançados naquele lugar. E depois disso, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Amados, aquilo não ficou só naquele lugar. Aquilo que o rei Dário, ele escreveu um decreto para todos os povos, cidades, nações da terra. Ele escreveu declarando isso, que a paz seja multiplicada. Da minha parte, olha o que ele diz aqui: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Olha o decreto que o rei escreve e envia para toda a terra. Olha o que ele está dizendo: que se dobrem todos os povos, que eles tremam, porque o Deus de Daniel é poderoso. Ele mesmo fez esse decreto, ele mesmo declarou isso, e ele falou assim: ninguém pode destruir o Deus de Daniel, ninguém pode com esse Deus, ninguém pode fazer nada contra esse Deus, porque ele tem o domínio, até hoje não, até o fim ele tem o domínio. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ainda foi exaltado Daniel. Prosperou abundantemente nesses dois reinados. Daniel prosperou de uma forma poderosa. Mas já pensou se ele tivesse fugido disso? Já pensou se ele tivesse fugido desse conflito, desse problema, desse confronto, dessa batalha, dessa guerra? Olha o que Deus fez. Olha que poder sobrenatural de mudar um decreto, um reinado mudar um decreto. É isso que Deus faz, igreja. Quando uma igreja se posiciona, quando alguém se posiciona, quando alguém está disponível a cumprir a sua missão, a cumprir o seu chamado, a enfrentar os seus conflitos, a enfrentar os seus problemas e dizer: eis-me aqui, foi para isso que eu vim, Senhor. É isso que acontece. Deus fecha a boca do leão, e não só fecha a boca do leão, ele não deu só livramento não para Daniel. Ele mudou todo um decreto, ele mudou toda a vida de muitas pessoas naquele lugar.
O nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel, assim como o nome do Pai foi glorificado na vida de Jesus, passando por todo aquele processo. Por isso que nós não podemos olhar para trás, não podemos recuar, não podemos parar no meio do caminho, não podemos pedir para o Senhor nos tirar daquilo que Ele está nos transformando. Não podemos pedir para o Senhor, tira de nós aquilo que Ele está gerando vida em nós. Mas dói para gerar uma vida, vai gerar um filho 9 meses. Sem dormir, ânsias, vômito, quem diga Bianca, quase ganhando bebê. Inchaço, cansaço, vai para o hospital, volta do hospital. Para gerar vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é como dores de parto para gerar uma vida, a vida de Cristo em nós. E para gerar a vida de Cristo em nós, você vai ter que enfrentar muitos leões, muitos gigantes. Vai ter que resolver muito conflito, vai resolver muito problema. Mas uma coisa eu falo para você, você tem a certeza da vida eterna. E a certeza de que Deus não vai permitir que nada, absolutamente nada te aconteça. E Ele pode mudar um decreto por causa da sua vida. Ele pode mudar a história de uma pessoa por causa da sua vida. Ele pode mudar a história de uma casa por causa de você. Ele pode mudar o percurso da vida do seu filho por causa de você. Pode mudar o percurso da sua descendência por causa de você que se posicionou. Eu estava assistindo o CNJ do Mevan e eu estava ouvindo o Theo Hayashi falar, eu fiquei assim, mais maravilhada ainda com esse Deus. O Theo Hayashi falando de toda a história de conversão dele e falando que hoje ele agradece a Deus porque ele tinha uma mãe que colocava a mão na cabeça dele todos os dias quando ele chegava da balada. Por uma tia que falava de Jesus toda hora para ele. E por uma avó que toda noite orava por ele. E que mesmo quando ele chegava e se escondia dentro do quarto e ficava fingindo que estava dormindo, a mãe vinha sobre ele e falava, você não vai se perder no mundo porque você é do Senhor. Todos os dias a mãe vinha e colocava a mão sobre a cabeça dele. E quando ele saía, ele mesmo falou que ele nem conseguia pecar quando estava no meio da balada. Ele teve um encontro com o Senhor dentro de uma balada. Sabe o que é isso? Era a intercessão, a oração. Ali, ó, aquela mãe que não desistiu do filho, aquela mãe que enfrentou os problemas do filho junto com o filho, aquela mãe que enfrentou os problemas, estava ali acreditando. Ele não está aqui, mas um dia ele vai estar aqui. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, cara, que tremendo. Por isso que ele é tão usado por Deus. Porque ele entende. Ele chegava da rua, vinha para casa, a mãe já tinha preparado para ele o aconselhamento com a tia, que era a doutora Neuza Tioca. Já estavam as intercessoras, tudo esperando para pôr a mão na cabeça dele. Já estava lá uma sala preparada para libertar o Theo daquele lugar que ele passou a noite inteira. Agora eu te pergunto, elas desistiram? Não desistiram. Poderia ter largado, poderia ter deixado. E o Theo Hayashi fala da importância que teve isso na vida dele para ele ser quem ele é hoje. De todos os dias ele lembrar, de quando ele está dentro de um lugar e lembrar, meu Deus, eu não consigo nem pecar porque minha mãe falou que eu não sou desse mundo. Eu não consigo fazer mais nada porque eu chegar em casa minha mãe já vai vir com aquele azeite, com aquele óleo, ungir minha cabeça e já vai de novo falar comigo. E o que eu fiquei ali maravilhada com aquilo, eu falei, Deus, que coisa linda, por isso que a gente nunca pode desistir, nem parar pela metade do caminho, e nem pegar nenhum tipo de atalho, porque nós não sabemos quem vai ser o nosso futuro. Pode ser minha neta amanhã, pregando aí por uma geração, de uma multidão, pode estar trazendo uma multidão. Pode ser você, o seu filho, pregando ali, transformando vidas. Por isso que eu entendo claramente a minha missão é essa. Eu entendo a minha missão dentro de casa, a minha missão dentro da igreja. E é isso que o Senhor está nos chamando a nossa atenção nessa noite. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que você saísse do seu lugar. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar a uma pessoa que pensou em desistir. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar a uma pessoa que pensou em parar pela metade do caminho. Você vai sair do seu lugar com poder e autoridade, porque eu falei que hoje era um culto de poder e autoridade. E eu quero que você saia do seu lugar. E você procure, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar.
E você vai orar por essa pessoa, porque ela não vai desistir. O Senhor não vai permitir que ela pare. O Senhor não vai permitir que ela procure um atalho. O Senhor não vai permitir que ela ande na metade do caminho. Não se preocupe. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui nesse lugar. Mas eu quero que você, nessa noite, que você saia do seu lugar. E que se alguém, o Espírito Santo vai direcionar a sua vida. Aqui nessa noite. Há lutas que realmente nos cansam. Há lutas que realmente nos desfalecem. Há lutas que realmente a gente pensa em largar. A gente pensa em desistir. A gente pensa em parar. A gente pensa em não caminhar mais. Mas o Senhor está dizendo, foi para isso que você veio. Para que você veio? Você veio para algo, para uma missão. O Senhor te chamou para uma missão e você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai ficar na metade do caminho. O Senhor está te chamando aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite te chamando nesse lugar. Para que você não permaneça com os sentimentos da sua alma. Você não fique aprisionado na sua alma. Não fique aprisionado nos seus sentimentos. Não fique aprisionado no seu passado. Não fique aprisionado em pessoas. Não fique aprisionado em nada. Nada, 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 nada. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Uma missão, um chamado. O Senhor te chamou para sair desse lugar. Para enfrentar os conflitos, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para passar os processos, para mudar de estação, para entrar em outros lugares. O Senhor te chamou para isso, para você entrar em outros lugares. E eu sei que Ele vai fazer algo nessa noite se você se permitir nesse lugar. Se você se permitir nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te tocar nessa noite. E Ele vai dizer para você, olha, não permaneça nesse lugar. Tenho coisas novas, grandiosas para você. Mas você precisa sair desse lugar, saia desse problema. Saia desse confronto, mas resolvendo esse confronto. Resolvendo esse confronto, resolvendo esse conflito. E deixa o Espírito Santo de Deus estabelecer algo sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus estabelecer para você o lugar aonde Ele te quer. Deixa Ele estabelecer aquilo que Ele tem para a sua casa, aquilo que Ele tem para a sua família. Deixa o Espírito Santo de Deus estabelecer algo novo na sua vida. É preciso algo novo na sua vida. Então deixa o Espírito Santo de Deus estabelecer algo hoje na sua vida. Saia das trevas e venha para a luz. Saia da sombra e venha para a luz, que é o lugar onde o Senhor te chama. Onde o Senhor diz, eu sou a luz do mundo, vem para a luz. Não permaneça em trevas, não permaneça no escuro, não permaneça no oculto, mas venha para a luz, venha para este lugar de onde eu te tirei e hoje quero te posicionar debaixo da luz. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração nessa noite. Deixa Ele tocar no mais profundo do seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, Pai, é na autoridade do Teu nome que nós oramos nesse lugar, nessa noite. Nós oramos e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e declaramos nessa noite, Pai, uma igreja que avança para o alvo do Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ministra nessa noite.
Em nome de Jesus, Tu és o ministro dessa noite. Espírito Santo, Tu és o ministro nesse lugar. Tu és o ministro nesse lugar. Tu és o ministro nesse lugar, Espírito Santo. Tu és o ministro nesse lugar. Tu és o ministro. Aquele que ministra tudo e todas as coisas nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que abre o sepulcro. Tu és aquele que ressuscita os mortos. Tu és aquele que cura o enfermo, o cego, o paralítico, o coxo. Tira, Senhor, dessas aflições. Tira, Senhor, dessas dores. Tira, Senhor, dessa angústia de alma nessa noite, Pai. Tira, Senhor. Tira desse lugar de alma e traga para um lugar de espírito na Tua presença, Deus. Tira desse lugar